Shalom, amados. Boa noite. Não reparem os esparadrapos. Um é por conta de hematoma. Aqui também tem hematoma, aqui tem ptose. Mas estou viva e sobrevivi a esse ataque. Eu gostaria de compartilhar uma palavra e deixar uma palavra para meditação. Nós estamos vivendo, eu creio, os últimos tempos na terra dos viventes. Eu creio que o Senhor em breve voltará. O Senhor que eu digo é Yeshua HaMashiach. E a palavra que eu trouxe hoje está no livro do profeta Joel, no Velho Testamento, na Torá. E ele diz que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne, que os seus filhos e filhos profetizarão, os velhos sonharão, até sobre os servos e sobre minhas servas eu derramarei o meu espírito. Então, e depois ele vai, do verso 20, do capítulo 2, do verso 28 até o 32, ele vai falando o que vai acontecer. Mas o principal é que essa palavra está se cumprindo nos nossos dias, porque nós nunca vimos tantos profetas, tantos jovens, tantos velhos sonhando, profetizando, tendo visões, né? E hoje o Senhor me deu um sonho, uma visão. Eu fui dormir, eu durmo tarde, né? E eu fui dormir de quinta para sexta, devia ser, acho que meia-noite, quase uma hora, meia-noite e meia. E eu tomo remédios para dormir. Eu tomo um antidepressivo e tomo um sonífero, né? Um ansiolítico. E eu durmo, eu apago, e eu não sonho, eu não tenho o movimento REM, né? Que é o movimento rápido dos olhos, né? Mas na madrugada de quinta para sexta, Deus me acordou, Deus me despertou. Eu tinha ido dormir, acho que não fazia nem 2 horas que eu estava dormindo, Deus me despertou. Mas eu não me levantei. Eu achei que eu tinha acordado por algum barulho, por alguma coisa. E aí Deus me mostrou que foi Ele que me acordou. O Eterno me deu um sonho profético, me deu uma revelação, me mostrando um livramento. E nesse sonho, Deus mostrava um adversário. Deus mostrava um adversário, uma serpente muito horrível, com os 2 dentes assim, fincando numa pedra. E o veneno escorrendo, um veneno alaranjado escuro, sabe? Cor de abóbora. Aquelas 2 gotas escorrendo. Eu falei, e eu acordei com aquele sonho, né? Eu levantei, orei, eu falei, Senhor, Adonai Tsevaot, Senhor dos exércitos, peleja por mim.
porque é aquela história, nosso adversário não dorme. Ele está procurando a quem possa tragar, ele anda em derredor. Ele quer a brecha para entrar, para destruir. É como se fosse um pé de cabra que encontra uma brecha, sabe? Numa porta, numa parede. Você enfia um pé de cabra e força, você arrebenta. É o princípio da alavanca e do ponto de apoio, né? Eu uso muito a alavanca e o ponto de apoio como a palavra e o Espírito Santo. O Espírito Santo se move sobre a palavra. Então, é o ponto de apoio, né? Porque ambos são a verdade, né? O Espírito da verdade, que nos leva a toda a verdade, e a palavra, que é Yeshua, que é a verdade, e que é tudo tão maravilhoso, tudo tão sublime, e nós, um dia, não haverá mais espelho, né? Porque a gente vê como espelho. Assim, o véu foi tirado, né? Quando nós nos convertemos, né? Mas nós não temos condições de olhar a face do Eterno, né? Nem de Yeshua, né? Porque é muita glória, né? E esse corpo carnal, ele não consegue suportar tanta glória. Então, amados, eu venho com uma palavra de alerta, né? Porque essa visão do adversário dando a picada, né? E o Eterno mostrou que ele me guardou. Quando o adversário quis me picar, ele colocou uma pedra, né? Uma rocha, né? Simbolizando a rocha, né? Yeshua é a pedra, é a rocha. Então, e ele fala, é bom ler o capítulo 2 de Joel todinho, porque é muito maravilhoso, sabe? Porque você vê tudo se cumprindo. E ele chama tão amorosamente, porque ele fala, com amorável benignidade eu te atraí, né? Isso acho que é em Isaías, mas aqui a salvação de vocês está em convertei-vos, porque compassivo, benigno, amoroso é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Tipo, será que vocês não entendem? Ele é aquele que nos ama. E como prova desse amor, ele enviou o Verbo, o Filho que estava dentro dele, que saiu da boca dele, que se fez carne, vestiu uma roupa de carne, se fez homem, desceu da sua soberania, da sua majestade. Isso é muito amor, isso a gente não compreende, porque nós somos muito limitados. Mas ele nos chama ao arrependimento. Convertei-vos. A vossa salvação está em converter-vos. Convertei-vos a mim, ele diz, porque eu sou compassivo, amoroso. Então,
E nós fomos feitos ministros da reconciliação, como se Deus, por meio de nós, rogasse que vos reconcilieis com Deus, que vos reconcilieis com o Eterno, porque Ele é o nosso Pai. Yeshua é o nosso Rei, é o nosso Salvador. Amados, já passou de 10 minutos. Por favor, tirem um tempinho, leiam o capítulo 2 de Joel. E depois, se puderem, leiam os evangelhos, as cartas de João. Se forem ler os evangelhos, comecem pelo evangelho de João, depois pelas cartas de João, depois volta ao primeiro evangelho, Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois leiam João de novo, aí vem Atos dos Apóstolos, depois vem a carta de Paulo aos Romanos, depois vem a carta de Paulo aos Gálatas, aos Efésios, aos Tessalonicenses, e daí vai. Porque senão eu vou me atrapalhar aqui, porque eu não estou lendo. Então, a vossa salvação está em converter-vos ao Eterno, porque Ele é compassivo, amoroso. E o Rei está voltando. E nós estamos começando a ver as catástrofes. Essa terra já está cheirando mal. Quem está confortável nesse mundo precisa despertar. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. O Mashiach te iluminará. Desperta. Olha. Shalom, amados. Que o Eterno nos abençoe e guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o seu rosto e nos dê shalom. Laila Tov, o meu beijo, shalom.